Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Olha, nós temos aqui a informação sobre o deputado Marcos Damasio, do PL, que enviou ao governo do estado a indicação 1788 de 2021, que pede a inclusão no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19 das pessoas com problemas renais crônicos que não fazem diálise, mas que têm apenas um rim funcionando parcialmente. O parlamentar disse que esse grupo também é vulnerável, já que os rins são o segundo órgão a ser afetado pela doença e uma pessoa que tem apenas um rim funcionando, entre 50% e 25%, tem pouca chance de sobreviver em um caso severo da manifestação da doença. Olha, e por esse motivo o deputado destacou, então, que essas pessoas não podem correr risco de pegar o novo coronavírus. Além disso, muitas delas permanecem em tratamento e precisam se deslocar com frequência aos hospitais e utilizam o serviço público de transporte. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou um novo tratamento para pacientes com Covid-19. É uma combinação de medicamentos que só deve ser realizada em hospitais e com supervisão médica. Então, fique bem registrado, com supervisão médica, indicação médica. Olha, os usos dos anticorpos com nomes difíceis, monoclonais, Bamlanivimab e Etesevimab. Então, ainda bem que explicou, né, antes, que o nome é bem difícil, também é difícil de guardar, para a gente também não se automedicar, isso não é bom. É indicado para pacientes com diagnóstico recente de Covid, até 10 dias depois do início dos sintomas. A Anvisa reforçou que o uso é restrito a hospitais e não pode ser comercializado em farmácias. O tratamento com esses anticorpos já foi aprovado nos Estados Unidos e na Europa, né? E deixamos aqui o lembrete, né? Não é ideal a automedicação. Sempre é preciso ter ali uma indicação médica para qualquer atendimento. Bom, agora nós vamos falar sobre os direitos do empregador e do empregado no teletrabalho. O trabalho remoto já é uma prática de algum tempo em algumas empresas e com a crise do coronavírus, as empresas foram praticamente obrigadas a exercer suas funções de forma remota. Essa modalidade de trabalho ainda gera muitas dúvidas em relação aos direitos dos empregados e também do empregador. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Taluana Alves, que é advogada trabalhista. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Olá, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. Bom, com certeza, nesse momento de pandemia, a sua demanda, né, por perguntas, por ações também, aumentou muito, né, nessa questão do teletrabalho. Sim, é verdade, Priscila, porque, veja, é tudo muito novo, a legislação ela ainda não consegue acompanhar esses fatos, então a gente conta até com um bom senso, tanto dos empregados como das empresas, para resolver determinadas impasses, né, e problemas que eles têm no dia a dia. E as empresas, elas foram, até que de uma certa maneira, obrigadas nesse período de pandemia a colocar os seus funcionários a trabalhar de forma remota. E os funcionários também, tendo essa indicação, foram obrigados a obedecer. Alguns gostam, outros não. Como fica agora a retomada? Aquele funcionário que gostou de trabalhar em casa, se sentiu mais seguro, viu que o rendimento dele também trabalhando home office, no teletrabalho, ficou ali até melhor, tanto para ele como pessoa dentro da sua casa, com os seus filhos, com a sua família, mas tem também aqueles que detestaram, né? Por conta do barulho do vizinho, a queda da internet, algumas raivas que acabou passando durante esse período. Mas
A empresa pode obrigar o funcionário a voltar presencial ou pode obrigar o funcionário que foi contratado presencial a trabalhar remotamente? Sim, Priscila, na verdade a empresa, por lei, ela tem um poder diretivo. O que significa? Que ela tem o poder de mando, então ela pode determinar regras. Nesse caso, voltar ao presencial ou ir para o teletrabalho, o home office, a empresa ela pode determinar isso sim. E o empregado, ele é obrigado realmente a acatar. O empregado ele tem alguns direitos, como vale transporte, vale refeição. Muda alguma coisa se ele estiver trabalhando em casa? Essa dúvida surge muito no dia a dia. Em relação ao vale transporte, a empresa deixa de pagar porque o funcionário de fato ele não está utilizando. Porém, se naquela semana, naquele mês, ele tem algumas idas, né, à sede da empresa, ao local físico, a empresa também é obrigada a entregar esse vale transporte proporcional ao que ele usou. Agora, o vale-refeição, Priscila, é uma discussão que fica para nós, porque a lei ela não trata exatamente desse tema. Eu entendo que a empresa deve sim continuar pagando o vale-transporte, o vale-refeição. Por quê? Por mais que o funcionário esteja em casa trabalhando, né, ele possa almoçar em casa, não são todas as pessoas que têm ali o almoço, o tempo para fazer a sua alimentação. Então, muitos ainda acabam utilizando o vale-refeição. Muito embora não possam ir ao restaurante físico, nós sabemos que existem as entregas de motofretistas, né? Então, eles acabam sim utilizando o vale-refeição. Existem algumas funções que não podem ser realizadas de forma remota. E alguns funcionários, até por fazerem parte do grupo de risco, acabam não indo à empresa. De uma certa maneira, ficam sem poder concluir a sua função em casa. Nesse caso, muda alguma coisa ou não? Ele também tem o direito. Sim, ele também tem direitos, inclusive não pode haver o corte de salário em hipótese alguma, mesmo que seja do grupo de risco, ou a única hipótese que a empresa ela pode deixar de pagar os salários é quando o empregado ele fica afastado, mas pelo INSS, que aí o órgão é que vai pagar o salário dele. E Priscila, você me fez lembrar uma questão bem importante e bem que gera muitas dúvidas em relação às gestantes também. E ontem, inclusive, nós tivemos uma lei aprovada pelo nosso presidente, que determina sim, agora de fato, agora é lei, as gestantes devem permanecer em casa. Caso ela possa fazer o trabalho telepresencial, ela fará. Se não houver a possibilidade, ela simplesmente vai se manter em casa sem realizar suas atividades e também sem o corte de salários. No caso das demissões, podem acontecer demissões nesse período de afastamento, né? Tentam esse caso das gestantes, tem caso também das pessoas que eu falei anteriormente, que não conseguem efetuar realizar as suas funções em casa ou à distância, podem ser demitidos ou não, estão assegurados por lei. Existe uma situação que foge à regra, Priscila, é quando, se todos estiverem lembrados, vão compreender bem. Teve a redução de jornada e o plano de suspensão de contrato. Quando a empresa aderiu esse plano, ela também gerou uma estabilidade provisória. Então, se ela manteve o contrato suspenso, por exemplo, por 2 meses o funcionário tem garantia provisória. Exceto esses casos e os outros de estabilidade ou gestante ou de doença profissional, tirando esses casos, as demissões elas são aceitas normalmente, porque também é um direito da empresa demitir o funcionário quando ela não necessita mais dos serviços. Mas aí ela não pode haver a questão da justa causa, aí é aquela demissão que o empregado ele fica assegurado de uma certa maneira por algum tempo ali com a verba do governo para ele se manter por um tempo ainda, né? Exatamente.
exceto as demissões por justa causa, né, como você já disse. Inclusive, existe bastante dúvida em relação à justa causa. Por exemplo, se o funcionário ele se recusa a usar máscara no ambiente de trabalho, o empregador ele pode demitir por justa causa? Então, na realidade, ele pode, só que a lei ela traz que a gravidade ela precisa ser mais alta possível. Então, não basta ali uma simples problema com o funcionário aplicar a justa causa. Precisa antes advertência, suspensões, mas dependendo do grau que acontecer a falta do empregado, ele poderá ser demitido também por justa causa. Uhum. Uma observação que quem está em casa sempre fala é que as pessoas estão trabalhando muito mais em casa do que no escritório. Então, começa ali de manhã, sejam com reuniões ou já respondendo os e-mails, e você acaba no fim da tarde ou até entrando ali à noite ainda trabalhando. Parece que virou tudo a mesma coisa, né? A casa, os seus relacionamentos pessoais, o seu trabalho, o seu celular, o seu número de celular não é mais pessoal, virou tudo a mesma coisa. Como que fica essa questão, né? Quem coloca o limite para o trabalho? O empregador ou o empregado? Priscila, sabe que essa é o maior problema que eu vejo para o futuro, nessa questão que nós estamos vivendo? Sabe por quê? As empresas, elas às vezes não se preocupam muito em controlar a jornada do empregado e, na verdade, na realidade, ela precisa, de alguma forma, controlar. E já existe hoje no mercado aplicativos que você controla a jornada do seu empregado, aplicativos com custo muito baixo, que a empresa ela poderá controlar essa jornada, assinar o cartão de ponto, de alguma maneira precisa ser controlada essa jornada. Por quê? O empregado, ele trabalhando além da jornada diária dele, seja lá de 8 horas, ele deve receber horas extras. Porque senão lá na frente, o empregado ele vai contabilizar isso e ele vai querer sim entrar na Justiça do Trabalho para pleitear o que ficou para trás. Então, de fato, é necessário controlar a jornada, sim. É necessário pagar horas extras quando devido, sim. Eu quero agradecer, então, a sua participação hoje no Jornal da Rede Alesp, trazendo, né, esses esclarecimentos. Como a senhora disse, né, ainda vai dar pano para manga no futuro, um assunto que ainda vai causar muita confusão, muita discussão, né? Vai sim, Priscila, porque é como eu disse no início, a lei ela não está conseguindo acompanhar os fatos. Então, é para você ver até o caso da gestante. Primeiro, houve uma Sim. demanda muito grande de problemas de grávidas com as suas gestações. E depois é que veio a lei. Então, a lei ela está sempre correndo atrás do fato. Então, realmente, eu acho que é um momento que todo mundo precisa contar com bom senso, tanto o empregador quanto o empregado. Eu acredito que está todo mundo de um lado só, né? Não tem dois lados. Todo mundo lutando para manter seus empregos e manter a economia. Tá ok. Muito obrigada. Ótimo dia, ótimo final de semana também. Eu que agradeço. Bom, e a gente segue aqui o Jornal da Rede Alesp. Agora nós vamos falar novamente com o Sérgio Everton, nosso repórter que traz informações aqui do Parlamento Paulista e também sempre nos explica o que acontece no plenário, é especialista nessa área. Sérgio, seja bem-vindo. Oi, Priscila, tudo bem, querida? De volta, então, aqui ao Jornal da Rede Alesp. Eu vou continuar falando aqui do projeto que foi aprovado na terça-feira, né, o 596 de 2020. Até o deputado Nery, né, entrou Sim, aí Sargento Nery. Uhum. né, para comentar aí com você, né, e falou do projeto que eu estava aqui comentando, enfim. Você vê, né, eu tinha falado até de deputados parlamentares, né, a favor e contra o projeto. Sim. Ele é um dos deputados que foi contra esse projeto, né, da animal aí de origem animal, né, a fiscalização e inspeção, né, industrial dos produtos de origem animal
que terão novas regras aí no estado de São Paulo. E é o que eu falei, estava falando, né, na primeira entrada. Os deputados, eles têm, uns concordam, né, existe essa divergência, não tem como. E a discussão do projeto é exatamente para isso, né, para que se chegue num consenso. Segundo a liderança aí do governo, à medida desse projeto, né, à medida que vai ser, se for, claro, aprovado ainda, vai para a sanção do governador, a medida não vai inviabilizar exportações e importações, não, viu? Já que ela regulamenta o comércio intermunicipal também, feito dentro do estado de São Paulo, viu, Priscila? Enquanto comercializações com outros estados ou países aí, ó, são regidas pela norma federal. E os outros parlamentares que se mostraram aí desfavoráveis à permissão para que a iniciativa privada realize essas inspeções, tá vendo? Então, tem deputados, né, parlamentares a favor, né, dessa terceirização, vamos dizer assim, né, feita a fiscalização pela iniciativa privada, e outros que não, né, querem que continue do jeito que já era, né, sendo fiscalizado por órgãos públicos. Então, é complicado, né? Mas, enfim, não tem o que fazer. O projeto já foi aprovado na Assembleia Legislativa, né, teve aprovação, portanto, da maioria dos deputados em plenário, né, apesar de ser um plenário virtual, mas foi aprovado o projeto e agora, né, vai para a sanção do governador, né? O deputado Vinícius Camarinhas, que é o líder do governo, como eu falei na minha primeira entrada, ele defende, né, que essa proposta deve trazer aí garantias, né, para o consumidor e também proporcionar a modernização e o avanço desse setor. O projeto, segundo palavras aí do nosso líder do governo, o deputado Vinícius Camarinhas, projeto em momento nenhum ele vai substituir, viu, Priscila, a fiscalização, que vai continuar nos mesmos moldes que já vinha sendo feito, olha aí, ó, tá vendo? Já vinha sendo feito pelo Estado, né? Com o mesmo grupo de fiscais, aliás, com um contingente até maior, segundo explicou o deputado Camarinha, né? Ele diz que o que está sendo implementado aí é que a inspeção possa ser realizada pelo próprio frigorífico, tá? Pelo próprio frigorífico. Mas, como ele disse aqui, vai continuar sendo, né, como disse o deputado, pelos mesmos moldes que já vinha sendo feito aí, né? A fiscalização vai continuar nos mesmos moldes que já vinha sendo feito pelo Estado. Então, não é tão... Mas existe a divergência, como o próprio deputado Nery falou, né? Ele é um dos parlamentares que foi contra a aprovação desse projeto, né? E se for sancionado, vou voltar a repetir isso de novo, né? Se por acaso for sancionada, a lei passa a valer 4 meses após ela ser publicada no Diário Oficial. Então, para explicar para o nosso telespectador, ela precisa ser aprovada, sancionada, né, pelo governo, pelo governador João Dória, né? E aí sim, né, ela passa a valer 4 meses após a sua publicação no Diário Oficial e deverá ser regulamentada pelo nosso governador aí. É o que se acredita, né? Ela vai ser regulamentada pelo governador. O secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira, também vai ficar aí, viu, Priscila, responsável pela elaboração de normas técnicas complementares a ela, né, a esse projeto. É isso. E outra coisa, inclusive nós tivemos ontem na comissão a escolha, né, do presidente e do vice-presidente da comissão esportiva aqui da Assembleia, né? A comissão desportiva, de assuntos desportivos. O presidente eleito foi o deputado Altair de Moraes e o vice-presidente eleito da comissão foi o deputado Paulo Correia Júnior. Priscila, é isso que eu tenho para falar hoje, tá? Na minha entrada aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, okay? Sérgio, pelas suas informações. Ótimo fim de semana, então, sextou, né? Exatamente. Acabou. Um bom final de semana a todos aí. Bom final de semana para você, ao nosso telespectador também, né, aos nossos ouvintes aí da nossa Rede Alesp. Tá bom, Priscila? Obrigada. Tchau, tchau, Sérgio. Bom, a gratuidade no transporte para os idosos e a eleição da presidência das comissões da Alesp foram destaques no Tribuna Virtual transmitido ontem pela Rede Alesp.
O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, comemorou a volta da gratuidade no transporte público para os idosos. No dia de ontem, o Tribunal de Justiça restabeleceu a gratuidade do transporte público no estado de São Paulo para as pessoas de 60 a 65 anos, que tinham sido lesadas e prejudicadas pelo governador Dória, que publicou aquele famigerado decreto 65414 de 2020. No final do ano passado, foi o presente que o Dória deu para as pessoas da terceira idade, né? Anulando a gratuidade no transporte público do Estado, nos trens da CPTM, nos trens do metrô, nos ônibus intermunicipais, da IBTU. E eu entrei, inclusive, com o PDL aqui na Assembleia Legislativa, que está tramitando para revogar o decreto. Eu entrei também com uma representação no Ministério Público Estadual. E ontem a Justiça restabeleceu, ela anulou, através de uma liminar, os efeitos do decreto 65414. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, comentou sobre a eleição da presidência das comissões da Casa. Eu penso que, pelo menos, as comissões precisariam ter alguma independência, né? A Comissão de Saúde, por exemplo, o ano passado ficou controlada pelo PSDB, já recebi a informação de que vai seguir controlada não pelo PSDB, mas por alguém que é governo, às vezes até um pouco mais governo do que o próprio PSDB. E isso acaba inviabilizando muito, né? Nós fazemos audiências públicas, nós convidamos pessoas que sejam mais neutras para falarem. Então, assim, eu aqui, de certa forma, de maneira respeitosa, sem fazer acusações a ninguém, eu quero sim, né, também corroborar que eu fico triste, não como parlamentar, mas como cidadã, em ver que ainda é tão difícil ter uma democracia real, né? Uma democracia onde os vários pensamentos tenham fala livre, os vários pensamentos tenham, vamos dizer assim, poder efetivo dentro da casa. Por conta das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo, as atividades parlamentares acontecem remotamente. O Tribuna Virtual é transmitido ao vivo a partir da 13h, na programação da TV e no canal da Rede Alesp no YouTube. Continuamos com informações aqui do Parlamento Paulista, do Brasil e do mundo. Olha, a Prefeitura de São Paulo fez mudanças nesta semana na chamada xepa da vacina. Qualquer pessoa acima de 18 anos que possua comorbidade pode tentar se vacinar com as sobras das doses de imunizantes contra o novo coronavírus. A lista com as doenças prévias que permitem a vacinação está presente no site da Prefeitura, www.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/upload/saúde, tá? Bom, também podem se inscrever profissionais de saúde autônomos acima de 18 anos. A orientação da Prefeitura é para que os interessados procurem a UBS mais próxima de casa e entrem na lista de espera. O contato é feito pelos funcionários do posto, por telefone. Quando há vacinas, então, perto ali do fim da validade, é que corre o risco até de serem jogadas fora, que podem ser usadas logo, é a oportunidade da xepa. Olha, no estado de São Paulo, todas as pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos estão autorizadas a se vacinar. A partir de amanhã, será a vez de quem tem doenças prévias previstas no Programa Nacional de Imunizações com idade entre 50 e 54 anos. No dia 21 de maio, na sexta-feira da semana que vem, a campanha inclui as pessoas com doenças pré-existentes de 45 a 49 anos. No dia da vacinação, é preciso levar um comprovante da condição de risco, como exames, receitas ou laudo médico, sempre com assinatura e CRM do profissional. Para as pessoas com hipertensão arterial resistente, a Prefeitura de São Paulo pede a comprovação do uso de 3 ou mais remédios de diferentes classes.
Em reunião realizada em ambiente virtual, foi eleito o presidente e vice da Comissão de Assuntos Desportivos para o segundo biênio da 19ª legislatura. Participaram da eleição os deputados Altair de Moraes, Paulo Correia Júnior, delegado Olim, Tenente Coimbra, Itamar Borges, Caio França, Márcio Nakashima e Tiago Auríquio. Por 7 votos a 1, deputado Altair de Moraes, do Republicanos, foi eleito presidente da comissão. Muito obrigado a todos, de verdade, de coração. Espero fazer um trabalho de excelência junto com todos os pares, porque eu sei da capacidade de cada um e como são comprometidos com o esporte no estado de São Paulo. O escolhido para a vice-presidência da Comissão de Assuntos Desportivos da Assembleia Legislativa foi o deputado Paulo Correia Júnior, do Democratas, que agradeceu a indicação e enalteceu o presidente. Agradecer a todos os colegas, o Tenente Coimbra, o delegado Olim, Itamar Borges, o Márcio Nakashima e a você mais uma vez, presidente, pela confiança, e com certeza teremos aí oportunidades de fazer com que o esporte volte à normalidade, passando essa questão da pandemia, e teremos um desafio grandíssimo e colocar em destaque esta comissão que terá um papel importantíssimo no retorno ao esporte do nosso estado, com todos os cuidados que devemos ter. Eu tenho certeza que seremos protagonistas. Então, muito obrigado à confiança de todos os colegas e parabéns mais uma vez, presidente. Conte comigo. Bom, o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações. É bem rapidinho. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.